Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar a gravação de Mateus capítulo 19. Ontem nós terminamos o capítulo falando sobre perdão, sobre amor ao próximo, sobre perdoar acima de tudo. Se você ainda não entendeu isso, não passe para frente. Fique lá no capítulo 18 e ouça-o quantas vezes você precisar, até você entender que o perdão não é simplesmente um pedido de Jesus, é uma ordem. E é uma ordem seguida de uma condenação. Ele diz: se você perdoar ao seu próximo, eu também perdoarei vocês. Mas se você não perdoar, eu vou te perdoar com o mesmo perdão que você perdoou. Então volte lá no capítulo 18 se você ainda tem alguma coisa que você precisa reconsiderar, alguém que você precisa perdoar na sua vida. E depois você passe para esse 19, porque não vai adiantar nada você ouvir a Bíblia toda se você não conseguir cumprir uma ordem expressa do Senhor. Amém? Tendo acabado de dizer essas coisas, que coisas? Essas que eu acabei de me referir. Jesus saiu da Galileia e ele foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam. E ele fazia o quê? Ele as curava. Todos. Ele curava a todos. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova. Essa é a quarta vez que nós estamos, desde que nós começamos a narrar essa Bíblia, a quarta ou quinta vez que nós vemos o Senhor sendo colocado à prova pelos fariseus. Por quê? Porque eles precisavam achar alguma forma de culpá-lo para poder tirá-lo de cena. E por que Jesus incomodava tanto? Afinal de contas, ele estava lá curando, ele estava dando vista aos cegos, fazendo mudos falarem, fazendo surdos ouvirem, fazendo endemoniados voltarem ao seu estado normal. E por que ele incomodava tanto? É porque, na verdade, Jesus atraía mais atenção do que eles. Ou seja, o mundo deles estava ameaçado. Quando você coloca a sua vida no centro, Jesus como centro da sua vida, você vai ter que abrir mão do seu reino para deixar Jesus reinar na sua vida. E as pessoas se sentem ameaçadas. Elas não querem deixar Jesus no governo da vida delas. E Jesus estava começando a atrair mais pessoas, mais olhares, muito mais do que eles conseguiam atrair. Então, o que eles começaram a fazer? Colocar Jesus em situações delicadas, baseadas na lei, baseadas na justiça que eles tanto pregavam, que eles tanto acreditavam, e eles começaram a tentar fechar para que Jesus caísse em alguma contradição, em alguma cilada. A primeira vez que a gente viu os fariseus fazendo isso foi lá no capítulo 9, né, quando ele curou um paralítico. Mas antes de curar o paralítico, ele diz: perdoados estão os seus pecados. E eles disseram: blasfêmia, blasfêmia. Ou seja, a primeira dúvida com relação ao poderio do Senhor de ser Senhor e Salvador, remidor, foi lançada nesse capítulo. Eles não creram que Jesus poderia perdoar pecados, e essa foi a primeira vez que eles lançaram Jesus num estreito. Mas Jesus não estava preocupado, porque ele já sabia que ele teria que passar por tudo isso, né? Depois eles também, quando eles viram Jesus curar aquele mudo que era endemoniado, ele expulsou os demônios daquele moço, e eles disseram: ele expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe das trevas. O que foi colocado em dúvida aí era o reino do Senhor. Se verdadeiramente ele expulsava demônios pelo reino de Deus e não por Beelzebul, eles teriam que reconhecê-lo como Deus. E eles não queriam fazer isso, eles não estavam dispostos a deixar o reino deles para acreditar no reino de Deus. Porque se eles fizessem isso, eles teriam que deixar toda a comodidade dele, eles teriam que deixar tudo que eles consideravam o reino deles para servir ao reino de Deus. Depois também criticaram Jesus no capítulo 12, quando ele curou aquele homem que tinha mãos mirradas. E como eu falei para você, pessoas que têm
almas mirradas, né? A mão que não abre é a alma que não se abre, né? E eles o acusaram do quê? De violar a lei, porque ele havia feito isso num sábado e não era lícito curar no sábado. E o Senhor os enfrentou, como nós vimos lá no capítulo 12, né? Depois, ainda no capítulo 12, eles disseram a ele: dá-nos um sinal, mostra aí pra gente, como se ele fosse um mágico, né? Como se ele fosse um adivinhador ou alguém, um agoureiro que pudesse fazer mágicas. E ele disse: dá um sinal aí pra gente. E o Senhor lança no rosto deles: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E eu já expliquei isso lá no capítulo 12, se você quiser entender, você volta lá, né? Então, foi lançada mais uma dúvida com relação a Jesus, né? Ele era realmente capaz de fazer sinais e maravilhas, como ele estava prometendo? Eles estavam cansados de ver Jesus curar. Eles estavam cansados, eles sabiam que Jesus podia, mas era melhor lançar a dúvida, né? Muitas vezes as pessoas lançam dúvidas no nosso coração com relação a Jesus. Será que Jesus pode te curar mesmo? Será que Jesus realmente pode fazer milagres? Verdadeiramente ele pode. Não deixe que nenhuma dúvida suba ao teu coração, né? E agora aqui no capítulo 16, eles também pediram um sinal dos tempos e Jesus falou assim: vocês olham para o céu, vê que vai chover. Sabe por quê? Porque vocês só olham para os sinais humanos, mas os sinais do reino dos céus vocês ignoram. Quando verdadeiramente vocês tiverem que olhar que o reino do Senhor, que o reino dos céus chegou, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Por enquanto, não adiantava Jesus explicar, né? No capítulo 19 agora, eles vão de novo tentar colocar Jesus numa situação delicada, perguntando assim para ele, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta difícil, né? É permitido? Se ele fala que é permitido, ele estava falando contra aquilo que ele veio para pregar, porque ele veio pregar a indissolubilidade do casamento, do matrimônio. E olha como que Jesus vai se sair dessa. Ele respondeu: vocês não leram? Que sempre usando a palavra, não esquece, nem que você quer rebater o diabo, você quer rebater qualquer coisa, você tem que conhecer essa palavra, porque o diabo só se sujeita a essa palavra. Tudo que você disser que não tiver escrito aqui, você não pode acreditar. Às vezes as pessoas, fez isso, fez aquilo, eu pergunto geralmente, onde está escrito? Onde que está escrito que isso pode acontecer? Eu não vou falar em que situação, mas já aconteceu comigo, né? Aonde que isso está escrito? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não me interessa, não acredito, porque eu acredito na palavra de Deus e ponto final. Amém? Ele diz: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Até isso estou querendo contestar hoje, né? Que homem não é homem, mulher não é mulher, uma loucura. Esse mundo tá uma loucura. Mas o Senhor ainda, naquele tempo, não tinha chegado nesse ponto que nós chegamos, né? Então ainda dava para falar, né? Que Deus criou o homem como homem e a mulher como mulher. E disse assim, e ele disse: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diz a palavra de Deus, uma só carne. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Moisés realmente havia feito isso. E olha o que Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu. Olha aqui a resposta de Jesus. Ele não mandou, ele permitiu que vocês dessem carta de divórcio. Mas sabe por que ele permitiu? Ele vai explicar aqui, né? Por causa da dureza do coração de vocês. O homem tem um coração duro, o homem tem um coração incircunciso, o homem tem um coração que não se dobra às leis e aos mandamentos do Senhor. E ele quer fazer aquilo que ele quer. E eles deixaram Moisés tão nervoso porque eles cobravam tanto. Não, mas não, eu quero outra mulher, deixa eu dar carta de divórcio. E eles fizeram tantas vezes, eles exigiram que o Moisés permitisse, que o Moisés acabou permitindo, né? E ele diz: mas não foi assim, Jesus falando, mas não foi assim desde o princípio.
Não, no princípio não era assim, não. Era vai se unir e vai virar uma só carne. Como é que você corta a carne no meio? Se você cortar a carne no meio, ela morre? Concordam que ela morre? E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. Divorciar-se da mulher e casar com outra, está cometendo adultério. Exceto, tem uma exceção aqui, por imoralidade sexual. Se um dos dois traiu ou cometeu algum tipo de imoralidade sexual, aí é permitido, né? Até onde nós entendemos. E os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e a mulher, pelo amor de Deus, é melhor não casar. Que conclusão boa que eles chegaram, né? Melhor é não casar. Mas fornicar também não pode. Sexo fora do casamento também não pode. Olha que dificuldade. Então Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Eu pergunto a você hoje, você tem condições de aceitar essa palavra? Porque essa palavra, ela é fiel, verdadeira, e ela vai contra todos os nossos desejos, contra todas as nossas vontades. Ela se opõe à vontade do seu coração, aos desejos da nossa carne. Ela é oposta, nós temos que nadar contra a correnteza, porque a correnteza leva todo mundo em direção ao pecado, em direção à prostituição, em direção à mentira, em direção à soberba. Mas essa palavra faz você se tornar diferente daquilo que a sua carne é. E isso só é possível por meio do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Ele diz assim: alguns são eunucos porque eles nasceram assim. Ou seja, eles nasceram com alguma impossibilidade de se procriar, de ter filhos, alguma impossibilidade física. E outros foram feitos assim pelos homens. Por quê? Porque naquele tempo, quando os homens que tinham que cuidar das esposas dos reis e outras celebridades e outras pessoas importantes da época, eles tinham que ser castrados, porque eles ficavam no meio de muitas mulheres, eles ficavam no meio de um harém. Então eles eram feitos eunucos para poder cuidar do harém do rei. E ele diz: e outros ainda por causa do reino dos céus. Alguns se submetiam a serem eunucos para poderem servir no tabernáculo, para não tocarem em mulheres. Isso era uma escolha, como fez a escolha de Paulo. Então, com isso, eles não podiam ter filhos, eles não podiam se relacionar com ninguém, eles escolhiam ser santos, eles escolhiam ficar separados e não tocar em mulheres. Nós temos esse eunuco, esse impotente físico, mas nós também temos alguns eunucos espirituais, aqueles que não dão fruto para o Senhor, aqueles que não se convertem, aqueles que passam a vida toda ouvindo essa palavra e não conseguem dar ouvidos a ela, não conseguem se chegar na presença do Senhor para obedecer a esta santa palavra. E ele diz: quem puder aceitar isso, aceite. Você pode aceitar isso? Se você não puder, você não aceita. Mas tudo tem preço. Você quer o reino dos céus, não quer? Então você vai ter que se submeter a essa palavra. Aleluia! E depois trouxeram crianças a Jesus para que ele impusesse a mão e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam: não, criança não, deixa essas crianças para lá, ele vai tratar com os adultos. Mas Jesus lhes dizia: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçam, não impeçam as crianças de irem até Jesus. É um pecado você impedir o seu filho de ir até Jesus, conhecer Jesus. Eu tenho umas crianças, porque eu dou aula para as crianças lá na Mirim da minha igreja, e algumas têm elas têm entre 9 e 12 anos. Quando elas fazem 12, elas já não são mais meus alunos. Mas elas são tão lindas e elas vêm orar comigo e às vezes falam: ô tia, você ora para mim? Eu falo: pelo que você quer que eu ore, meu amor? E ele fala: para eu receber o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda!
Sabe? São crianças que estão sendo levadas até a presença do Senhor. São crianças que vão aprender a adorar o Senhor, vão aprender a amar o Senhor, vão aprender a dar valor às coisas do reino de Deus. É muito importante, é mais importante do que dar comida para o seu filho, do que dar roupa, sapato, brinquedo para o seu filho. É permitir que ele se chegue até Jesus. Não impeça seu filho de ir até o Senhor. Faça o contrário, leve-o para a presença do Senhor, leve-o para a escola dominical, para os cultos, porque lá eles vão aprender e vão começar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Coisa maravilhosa isso, né? O Senhor realmente espera que cada adulto faça isso, que não impeça seus filhos, que não impeça suas crianças de se achegarem a Ele. Amém? Ele diz assim, por quê? Porque o reino do céu pertence àqueles que são semelhantes a elas. Lembra que no capítulo anterior nós dissemos, né, que se a gente não se tornar como uma daquelas crianças em humildade, em pureza de coração, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Por isso que é bom começar cedo, porque elas já vão sendo ensinadas a amar o Senhor, respeitar o Senhor e viver debaixo de princípios. Crianças criadas debaixo de princípios não darão trabalho aos seus pais quando crescerem. Aleluia! Ensina seus filhos no caminho que devem andar. Eu vou parar por aqui porque esse capítulo é um pouco longo, eu acho que eu já passei do meu tempo e amanhã nós continuaremos. Amém? Um abraço e até amanhã.